Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu Geocraft para mais uma revisão da UERJ, esse vestibular tão importante para você aqui que está no terceiro ano, que já concluiu o ensino médio e deseja entrar numa grande universidade. Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma revisão sobre um dos assuntos mais importantes do vestibular da UERJ, que é a urbanização, beleza? Fica aí, vamos lá, vamos fazer questões, vamos discutir assuntos importantes de acordo com as questões anteriores. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro, questão número 1. Eu tenho de um lado, ó, Baixa do Sapateiro, Maré, década de 1950 e 1960. Eu tenho aqui, ó, Baía de Guanabara, eu tenho ocupação aqui desordenada, beleza? Tem algumas casas com uma estrutura bem precária. E aqui, ó, Maré, no início do século XXI. Uma grande área. Eu estou numa foto mais distante, justamente para poder pegar essa grande área, com construções diversas, tudo bem? Só de olhar para a imagem eu já percebo o seguinte, um crescimento dessa região, um crescimento populacional. Mas aí tem um texto, eu costumo falar o seguinte, tem um texto, tem uma imagem, tem uma charge, analise, não só para o UERJ. Você precisa usar as ferramentas que a prova coloca para você, beleza? Então vamos nessa, olha o texto aqui, ó. Não pule o texto. A história da Maré começa nos anos 40. No final dessa década já havia palafitas, barracos de madeira sobre lama e água. Surgem as comunidades da Baixa do Sapateiro, Parque Maré e o Morro do Timbal, este em terra firme. Então, peraí, esse texto está falando sobre o quê? Sobre o crescimento de uma área da cidade a partir da década de 40, a formação da Maré, favela da Maré. A construção da Avenida Brasil, concluída em 1946, foi determinante para a ocupação da área, que prosseguiu para a década de 50. Nos anos 60, um novo fluxo de ocupação teve início, quando moradores da Praia do Pinto, do Morro da Formiga, da Favela do Esqueleto e desabrigados das margens do rio Faria Timbó foram transferidos para moradias provisórias construídas na Maré. Então, olha, o texto ainda aponta para um outro fenômeno comum na história do Rio de Janeiro, que são as remoções, a segregação induzida. Quando eu falo, por exemplo, de pessoas que são retiradas de uma localidade, geralmente das áreas centrais, onde você tem o maior apelo da especulação imobiliária, e são levados para as áreas mais distantes, áreas mais periféricas. Na história do Rio de Janeiro, isso é comum. Por exemplo, quando eu falo da Favela do Esqueleto, eu preciso considerar que naquela área hoje eu tenho o quê? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu posso pegar momentos anteriores, como a Reforma Pereira Passos, ou posteriores. Posso citar uma série de áreas nas cidades do Rio de Janeiro que foram construídas a partir desse modelo de segregação induzida, como, por exemplo, a Vila Kennedy, a Cidade Alta. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, o que eu estou falando? A favela da Maré começa a se estruturar na década de 40, mas a partir da década de 60 eu tenho uma grande quantidade de pessoas indo para a região por conta das remoções, da oferta ali de moradias, do menor custo do solo, mas também por conta da construção da Avenida Brasil. Olha só, o início dos anos 80, quando a Maré das palafitas era símbolo de miséria nacional, marca a primeira grande intervenção do governo federal, o Projeto Rio, que previa o aterramento e a transferência dos moradores das palafitas para as construções pré-fabricadas. Em 1988, foi criada a 30ª Região Administrativa, abarcando a área da Maré, a primeira região administrativa da cidade a se instalar numa favela, marcou seu reconhecimento como um bairro. Então, é um texto que fala sobre o crescimento do Complexo da Maré e a importância que ele possui na estruturação da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Sua história, em parte, está relacionada com as transformações na cidade entre meados do século XX e o momento atual. Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que a história da Maré é marcada pelo seguinte processo urbano.
Então o texto nós analisamos, as imagens também. Então vamos lá. A história da maré é marcada pelo seguinte processo urbano. Letra A, pela estabilização das políticas públicas em regiões insalubres. Então o texto, a imagem mostra que agora eu tenho uma perspectiva estável de poder público organizando a vida dessas pessoas. B, pela integração das vias de transportes em logradouros periféricos. C, pela expansão de habitações populares em espaços desvalorizados. Ou letra D, pela manutenção de obras de recuperação em ambientes degradados. Então a imagem e o texto apontam para que processo urbano? Letra C, expansão de habitações populares em áreas menos valorizadas. É o crescimento urbano desordenado, ok? Igor, mas não fala de transporte? Fala, mas o texto foca na integração das vias de transporte? Não, ele cita a Avenida Brasil como um elemento que vai estar ligado a esse crescimento desordenado. Mas o texto e a imagem apontam o quê? Para esse crescimento populacional de áreas desvalorizadas. Por quê? Ele não está falando ali da lama, da palafita, então menor poder aquisitivo ocupando áreas onde você tem o quê? Um menor custo, que no Rio de Janeiro geralmente está ligado ao quê? Às encostas dos morros. Lembrando, Rio de Janeiro, clima tropical litorâneo, então principalmente no verão, dependendo da localidade, a possibilidade, infelizmente, de ocorrer um deslizamento de terras, mas também o risco das enchentes nas áreas mais baixas da cidade, nas áreas próximas aos rios, nos fundos de vales ou próximo à Baía de Guanabara. Tudo bem? Então, aquela área da maré, no entorno da Baía de Guanabara, enlameada, ela não tem tanto apelo especulativo. E aí eu acabo tendo uma ocupação desordenada naquela localidade, como mostra o texto. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a questão 2. A cidade dos sonhos do arquiteto Le Corbusier teve enorme impacto em nossas cidades. Ele procurou fazer do planejamento para automóveis um elemento essencial do seu projeto. Traçou grandes artérias, grandes linhas de mão única para trânsito expresso. Reduziu o número de ruas porque os cruzamentos são inimigos do tráfego. Manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques. Ou seja, galera, o que esse texto está mostrando? Que eu tenho aí um arquiteto que vai se especializar na construção de um modelo urbano que prioriza o quê? A circulação de automóveis. Ele não quer muitas ruas, ele quer vias expressas de mão única. Tudo bem? Como ele mesmo diz, os cruzamentos são inimigos do tráfego. Manteve os pedestres fora das ruas e dentro dos parques. Essa visão deu enorme impulso aos defensores do zoneamento urbano e dos conceitos de superquadra. Quadra A, quadra B, quadra C. Não importava quão vulgar ou acanhado fosse o projeto, quão árido ou inútil o espaço, quão monótona fosse a vista, a imitação de Le Corbusier gritava: olhem o que eu fiz. Então essa perspectiva desse arquiteto era o que? Desse projetista, era a construção de um modelo que se pautava, que buscava o que? A priorização do automóvel. Eu não quero pessoas circulando, eu não quero pessoas comercializando nas ruas, eu não estou preocupado com os comérciozinhos que vão ter nas esquinas, eu não quero tantas esquinas, eu quero vias de circulação. O texto expressa a crítica de Jane Jacobs a um modelo urbanístico importante ao longo do século XX. A escritora defendia a mistura de usos no espaço urbano de forma a valorizá-lo e a fortalecer o convívio. Então a escritora Jane Jacobs, ela vai criticar esse modelo. Ela vai falar, poxa, peraí, eu não tenho que priorizar o automóvel, eu tenho que priorizar a mistura, os convívios, as relações, as padarias, os botecos, as farmácias, os jornaleiros e tal. Bom, vamos para a questão. A cidade que apresenta o predomínio do padrão urbano criticado por Jane Jacobs é... Então, como assim, Igor? A cidade que tem um predomínio de padrão que está no texto. A cidade que tem muita reta, muita quadra.
e pouco convívio, poucas esquinas? Brasília, Curitiba, São Paulo ou Belo Horizonte? Igor, eu nunca fui a uma dessas cidades. Cara, é só você pensar no modelo de construção de área urbana. Lembra? As cidades elas vão surgir, elas vão crescer, e aí você tem, por exemplo, quando analisar da origem, dois tipos: cidades espontâneas e cidades planejadas. Beleza? Dentro dessa perspectiva que a autora coloca e critica, se eu estou montando uma cidade com vias, é porque eu estou tendo um planejamento prévio aí. Eu vou criar uma cidade a partir de um planejamento que está voltado para a circulação de automóveis. Então, com outras palavras, qual cidade aqui corresponde a um modelo de planejamento intenso? Letra A, Brasília. Eu vou ter em Brasília um zoneamento todo voltado de acordo com esse modelo urbanístico, de grandes vias, vias largas de mão única, com quadras separando as áreas residenciais. É uma cidade planejada, projetada para evitar o que também? Uma grande concentração populacional. E a população que trabalha, e a população que convive, que movimenta Brasília, aquela população de menor poder aquisitivo, os funcionários, vivem no entorno. E aí você já caiu no Enem, você tem aquele modelo de segregação socioespacial, beleza? São as chamadas cidades satélites. Essas pessoas pegam os seus ônibus, que têm horários e custos de passagem planejados também para isso. Essas pessoas não conseguem viver em Brasília, por quê? Primeiro, quantidade de imóveis são reduzidos, comparada à grande quantidade de população do entorno. E segundo, o alto custo do solo. Eu vou ter aluguéis mais caros, eu vou ter um custo de vida muito elevado, contribuindo para essa lógica de quê? De segregar, beleza? Então, a cidade planejada de acordo com esse modelo, Brasília, letra A. Tranquilo? Beleza? Uma dica, quando estiver estudando, quando estiver relembrando o conteúdo, pensa também nas funções das cidades. Cidade portuária, cidade universitária, cidade dormitório. Isso te ajuda muito a compreender as dinâmicas espaciais que existem no nosso país. Questão 3. Considere a sequência de mapas a seguir que representa a expansão da mancha urbana da cidade do Rio de Janeiro e o seu encontro em 5 momentos, tendo como base a divisão municipal atual. Então aqui eu tenho um mapa com os municípios vizinhos à cidade do Rio de Janeiro e aqui eu tenho a região metropolitana. O que esse mapa quer mostrar? A expansão da mancha urbana, um processo de expansão da região metropolitana. Ele começa em 1888, 1930, 1972 e 1994. E também 2007. Aí tem aqui, ó, na legenda, os municípios. O que essa área amarelinha representa? A mancha urbana. Tudo bem? Aí olha só. Aqui, ó, em 1888, a mancha urbana ficava apenas aonde? No Rio de Janeiro. Em 1930, eu tenho uma mancha urbana que já começa a pegar o quê? Municípios vizinhos. Em 1972, eu já tenho uma expansão maior para outros municípios. Até chegar em 2007, tem o quê? Uma grande mancha urbana pegando vários municípios, constituindo aí já a região metropolitana do Rio de Janeiro. O período no qual se identifica a formação de áreas conurbadas. O que é conurbação? É aquele crescimento horizontal entre duas ou mais áreas urbanas. Com outras palavras, é quando você tem uma fusão, um encontro de áreas urbanas e você não consegue diferenciá-las mais. É um fenômeno comum nas regiões metropolitanas ou nas grandes cidades, quando eu penso em bairros. Eu não sei quando eu entro e quando eu saio de uma cidade. Por quê? Elas fazem parte de uma mesma região metropolitana. Então, se conurbação é a junção, é a integração de áreas urbanas, eu preciso observar o seguinte: quando essa área amarela passa a pegar o quê? Mais de um município. Ele quer o seguinte: o período no qual se identifica a formação, quando começa a ficar integrado. Vamos lá. De 88 a 1930? Não. Em 88, ó, eu não tenho conurbação, eu tenho uma expansão urbana que está restrito o quê? Ao município do Rio de Janeiro. De 1930 a 72, poxa, vamos ver aqui. 1930
eu já tenho uma integração com municípios vizinhos, então está começando em 1930, e também 1980 e 72, eu também tenho essa integração. Poxa, já sei. Eu posso falar que a formação, olha como é importante prestar atenção no enunciado, a formação das áreas conurbadas começa em 1930. E vai até quando? Até os dias atuais. Mas começa quando? Em 1930. Então, gabarito letra B. O diferencial nessa questão é você perceber isso aqui, ó, a formação. Igor, por que não 1972? Porque 1972 já está conurbado. 72 a 94 tem uma expansão dessa área. Mas começa a formação em 1930. Beleza? Tudo bem? Por isso que eu falo, com atenção, você olha o texto, você olha o enunciado e resolve a situação. Ok? Olha essa aqui, ó. Índice de progresso social no município do Rio de Janeiro. Então agora eu tenho aqui o município do Rio de Janeiro, com os seus bairros, alguns em destaques. Tudo bem? Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, proporção da população da cidade. Eu tenho que sair daqui da tela porque eu tenho que ler. E a vista não ajuda. Então, ó, proporção de população da cidade. Eu tenho o quê? Uma grande concentração populacional em alguns bairros. Santa Cruz, Guaratiba, Pavuna, beleza? IPS das regiões administrativas. Ou seja, índice de progresso social de algumas regiões. E aí você vai tendo também valores, ó, mais alto nas áreas mais escuras, mais baixo nas áreas mais claras. Então, olha só, eu tenho um IPS menor, não sei se você está reparando, ó, nessa porção aqui, que pega a zona norte e oeste da cidade. Piores índices de IPS, Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho. Piores índices, Guaratiba, Rocinha. Cara, eu tenho que olhar aqui que a visão tá ruim. A Rocinha aqui, ó, e o Jacarezinho na zona norte. E os melhores índices? Aí é fácil, Lagoa, Botafogo, Copacabana, beleza? Então, ó, melhores índices aqui, os piores índices aqui e aqui, ok? O índice de progresso social varia de 0 a 100 e é calculado levando-se em consideração 36 indicadores. Entre eles estão o acesso ao esgoto sanitário, a água canalizada, mobilidade, taxa de homicídio, incidência de dengue, mortalidade por tuberculose e HIV, homicídio de jovens negros e frequência no ensino superior. São levados em conta variáveis econômicas como a renda. Segundo Sérgio Bessemann, presidente do Instituto Pereira Passos, o índice é uma ferramenta que ajuda a acompanhar as mudanças e a direcionar as políticas de governo. Então, por exemplo, se eu olho para o índice, eu consigo falar o seguinte: onde que eu tenho que investir mais? Se eu quero melhorar o índice como um todo na cidade? Nessas áreas aqui. Guaratiba, Rocinha, Jacarezinho, mas também Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, ok? A análise do mapa e dos dados aponta tanto para aspectos sociais, que se modificaram, quanto para aqueles que permanecem, no que diz respeito a bairros e regiões do município do Rio de Janeiro. Um dos aspectos que explica a situação das regiões administrativas com os mais baixos índices de progresso é: então eu não quero os melhores, eu quero os piores. Quais são os piores, de acordo com as regiões administrativas? Está aqui, ó, Guaratiba, Rocinha e Jacarezinho. O que explica esses piores? Redução da rede de saneamento básico, desigualdade no acesso à via de transportes, redistribuição da força de segurança pública ou uniformização da oferta de assistência hospitalar. E aí, o que contribui para essa piora no caso? Letra B, desigualdade no acesso das vias de transporte. Se você reparar, são áreas de difícil acesso, principalmente quando eu pego o quê? Guaratiba, que apresenta o pior indicador. Guaratiba está mais distante em relação a essa área central da cidade. Então, se eu não invisto nessas áreas mais distantes, essas pessoas tendem a ter mais dificuldades para terem indicadores melhores. Redução da rede de saneamento básico. Cara, olha só, eu quero analisar num contexto dos piores indicadores. E aí, redução da rede de saneamento básico. Na verdade, eu teria que melhorar essa rede de saneamento básico, mas essa rede eu preciso considerar como um todo.
Redistribuição da força de segurança pública. Então, para melhorar a situação social, um indicador que conta com educação, moradia, índice de tuberculose, HIV, basta melhorar a segurança, colocar policiamento nessas áreas? Não, eu tenho que investir em outros setores, em outras políticas públicas. Uniformização da oferta de assistência hospitalar. Então, para melhorar o IPS em Guaratiba, por exemplo, basta construir um hospital? Não. Por quê? Olha o que o texto mostra. Não é só a questão da saúde. Água canalizada, mobilidade, taxa de homicídio, incidência de dengue. Então, eu tenho que melhorar o acesso das pessoas para que, quando não encontrem aí problema ou serviços de qualidade nas suas regiões, possam se deslocar para outras com qualidade para se beneficiar daquele serviço. Então, se eu não tenho uma escola de qualidade em Guaratiba, que eu tenha minimamente um meio de transporte de qualidade para levar essa população até a Barra da Tijuca, até Campo Grande. Se eu não tenho hospitais de qualidade nesse momento na Rocinha, que eu tenho uma estrutura de transporte que me permita usufruir de um serviço de saúde em Copacabana, na Tijuca, na Barra da Tijuca, ou seja, visando resolver um problema de uma forma mais ampla, o caminho é o meio de transporte. Tudo bem? Como eu tenho uma acessibilidade desigual, passagens caríssimas, eu acabo dificultando ainda mais a vida dessas pessoas. Foi? Questão 5. Olha só. A zona portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos e privados, com o objetivo de promover a sua renovação física e funcional. Essa questão é de 2014, essa questão vai falar o seguinte, de uma área que está sofrendo uma valorização, que está mudando, renovando a sua aparência, seus aspectos. O nome que eu dou para isso, uma série de investimentos públicos e privados numa região, buscando a valorização do terreno, de acordo com a especulação imobiliária, é gentrificação. A região portuária do Rio de Janeiro passou por um processo de revitalização que vai ter uma série de consequências. Olha para a charge. Eu tenho uma casa saindo e um prédio chegando, expulsando essa antiga moradia. Considerando a charge e a nova dinâmica espacial, que eu acabei de explicar, pode ter como consequência sobre o processo de urbanização nessa região carioca o seguinte. Então, esse processo de gentrificação, ele pode gerar que consequência? De acordo com a charge, a mudança no perfil social, a degradação do setor comercial, o aumento da atividade industrial ou a redução da acessibilidade viária. De acordo com a charge, com o que você já estudou, quando eu tenho um processo de renovação, de revitalização de uma área, eu acabo atraindo novos empreendimentos. E aí, gradativamente, de maneira mais direta ou velada, como já caiu no Enem, eu vou ter o quê? Uma exclusão da população de menor poder aquisitivo. É o que acontece, por exemplo, na favela do Vidigal. Então, nesse caso, o que a charge está mostrando? Uma mudança do perfil social. A retirada de imóveis mais de menor prestígio, de menor valor imobiliário, em detrimento de imóveis de grandes empreendimentos imobiliários que vão sendo instaurados naquela área. Igor, como assim? Eu tenho um processo de verticalização atrelado a essa etapa da gentrificação. Tudo bem? Tranquilo? Galera, vou ficando por aqui. 5 questões importantes para você mandar super bem na UERJ. Mais importante até do que o gabarito é discutir os assuntos. Desejo-lhe uma excelente prova, um excelente estudo. Valeu? Grande abraço. Se você curtiu, se você gostou, tá aqui comigo até agora, deixa um like aí, se puder, compartilha com a galera e comenta aí. Falou? Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.